Olá pessoal, vamos então dar uma analisada no que é a teoria de resposta ao item. Isso é fundamental. Ela é uma regra diferente do que a regra dos vestibulares aos quais tu está acostumado a fazer. E por isso que é importante que o teu comportamento perante a prova seja completamente diferente, pois esse comportamento é que certamente vai determinar a tua nota final com a qual tu vai utilizar ela no SISU ou inclusive para ingresso em instituições particulares. Isso é muito importante. O comportamento perante a prova de acordo com a regra que é diferente do vestibular, a teoria de resposta ao item. Por isso que a nota do Enem é muito mais do que o certo e o errado. Se pegar uma nota de vestibular, ela muitas vezes vai trabalhar com uma média harmônica ou até mesmo com uma soma de scores. Então é simples. Quem acertar mais, passa. Se eu tiver com uma média harmônica, isso já muda um pouco. Aí tu vai ter que ter uma coerência um pouco maior em relação aos números de acertos. Mas o Enem não. O Enem ele vai além do certo e errado. E para ir além do certo e errado, ele utiliza para o SISU a teoria de resposta ao item. Isso aconteceu lá em 2009. E depois tu vai entender a importância desse ano de 2009. O ano de 2009 foi o ano que calibrou a chamada régua de dificuldade do Enem. A régua na qual tu vai calibrar a pontuação das questões em cada um dos Enems que tu vai fazer. Então nós estamos indo já para o Enem de número 11, o Enem 2019, e a teoria de resposta ao item vem desde 2009. E, incrivelmente, depois de tanto tempo, tem alunos que ainda vão para o Enem sem saber o que é a teoria de resposta ao item. Isso é algo que deveria ser trabalhado com o aluno desde a escola, e o aluno deveria já ser avaliado, eventualmente com simulados que fizessem uso dessa teoria de resposta ao item, com gráficos para ele estudar o comportamento que ele tem em relação aos colegas dele, essa variância que pode acontecer e que hoje a gente vai ter a oportunidade de rapidamente mostrar para que vocês possam ir para esse Enem conhecendo bem como funciona essa regra. Essa regra, esse jogo, essa teoria de resposta ao item, que é usado em testes extremamente importantes em nível mundial, como o SAT, que é utilizado para acesso à universidade dos Estados Unidos, o TOEFL, e outros vários testes pelo mundo afora, justamente pelo fato de que ela vai, abre aspas, impedir um acerto na casualidade, ou, pelo menos, não pontuar de maneira igual para todos aquele aluno que teoricamente acertou chutando, daquele aluno que acertou sabendo o conteúdo. O resultado do Enem ele vai ser composto por 5 notas. E por que é importante também a gente fazer essa colocação? Alguns podem dizer, mas isso é óbvio, mais ou menos. As 4 primeiras notas, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos e matemática, elas têm um padrão de comportamento, porque elas utilizam a teoria de resposta ao item. A redação não. A redação é uma nota que vai de 0 a 1000, como eu vou te mostrar agora, e ela vai trabalhar com uma nota atribuída ao desempenho do aluno. Nessas 4 primeiras provas, isso não vai acontecer. Um aluno que acertar o mesmo número de questões não tem necessariamente a mesma nota na prova. E ao contrário, eu posso ter alunos que têm a mesma nota na prova, podendo ter acertado esse diferente número. Então isso é uma coisa que é muito importante. As 4 primeiras notas têm uma forma de composição diferente da redação. E isso permite que o cara tenha a seguinte ideia, essa nota geral que o Enem vai te dar, vai ser uma média aritmética das 4 áreas mais a redação. Só que dependendo da universidade que tu vai escolher, tu pode ter pesos diferentes em cada área, e dependendo da faculdade do curso desejado, isso de maneira mais acentuada ainda. A gente tem exemplos de instituições que exigem um mínimo de 500, tem exemplos de instituições que vão dar para uma área de conhecimento um peso maior, dependendo do curso para o qual o aluno vai fazer. Então, as universidades, é importante quando tu for trabalhar o SISU, tu avalie bem qual é o grau de utilização da nota do Enem de cada instituição, porque ela pode mudar de instituição para instituição. Isso é importante de ser colocado, isso é outra coisa que poucos alunos sabem. Se a gente for falar em nível de Rio Grande do Sul, em nível de Rio Grande do Sul, a URGS e a UFSPA
que são duas faculdades que têm duas medicinas importantes, cursos de alta pontuação, eles têm alguns critérios um pouquinho diferentes no uso do Enem. Então isso tem que ser relevado. Gente, outra coisa que foi criada, uma mística que foi criada, é que a nota do Enem das áreas de conhecimento podem ir de 0 a 1000. Isso não é verdade. É possível até que alguém zere, olha, seria matematicamente possível, mas isso não vai acontecer. Mesmo que o cara zere a prova, a régua da TRI, a forma de trabalho de coerência da nota, não vai dar para esse aluno uma nota 0, mesmo que ele erre todas as questões. Se estabelece uma nota mínima para a prova. Assim como a nota máxima não tem que ser necessariamente 1000. A gente já teve um caso de matemática, que a gente também vai te mostrar, onde a gente passou dos 1000 pontos. Cerca de 13 candidatos fizeram 1008 pontos, gabaritando a prova. Agora a redação sim, a redação é uma nota que vai oscilar de 0 a 1000. Nas áreas de conhecimento isso não vai acontecer. Aqui a gente tem o exemplo das notas do Enem de 2018. Então ali eu te falei, ó, a nota mínima que a gente teve, que foi do cara que provavelmente tenha zerado uma prova, é possível que isso tenha acontecido, ela gerou em torno de 300, 360, 380. Agora a nota máxima para quem gabaritou a prova ficou nessa edição do Enem de 2018, em 996 aqui em matemática e suas tecnologias. Veja que ela já chegou muito próximo do 1000, mas nas outras áreas de conhecimento ela não chegou a atingir o 900. E aqui as médias gerais de cada uma das provas. Como pode observar, médias que podem ser consideradas bastante baixas, principalmente nessa prova de Ciências da Natureza. Aqui está a prova do Enem de 2015. Nessa prova do Enem de 2015, cerca de 13 candidatos conseguiram passar dos 1000 pontos. E ali houve uma gritaria gigante, e é impressionante o nível de desconhecimento do pessoal. O pessoal dizendo, viu, eu te falava, o Enem é furado, o Enem não funciona. Não, olha só a falcatrua, como é que os caras tiraram mais do que 1000? Isso é uma prova da falta de conhecimento de como funciona a régua da teoria de resposta ao item, a atribuição de nota nas questões, a pré-qualificação da questão, o pré-teste feito para pontuar essa questão. Então isso sim, repito, reitero, isso permite que uma prova sim passe de 1000 e que o cara mesmo quiser, olha só, o cara zerou a prova e não tirou 0. Não, ele não vai tirar 0. Ele tem uma nota mínima naquela prova que mesmo que ele zere, ela não vai ser 0, de acordo com o grau de coerência que a prova trabalhou, que a prova foi montada para ter. Quando o Enem pré-qualifica uma questão, ele vai elaborar uma questão e aplicar essa questão numa escola. E 3 parâmetros são utilizados para avaliar a questão. O parâmetro de discriminação, atenção com ele, ele garante que tem alunos que acertem e errem uma mesma questão. Ou seja, tu tem que ter aquela questão acertada por algum aluno e errada por algum aluno. Aquela questão não pode ser acertada por todo mundo. Tem que garantir que aquela questão não foi acertada por todo mundo. Aquela questão, independente de ela ser fácil, média ou difícil, ela tem que ser acertada por alguns e errada por outros. Ela não pode ser nem acertada, nem errada por todo mundo. Isso é um parâmetro de discriminação. Parâmetro de dificuldade. Esse é importante. Esse vai colocar a questão em diferentes níveis. Ele vai posicionar a questão na régua da teoria de resposta ao item como uma pontuação maior ou uma pontuação menor, gerando diferentes níveis de dificuldade dentro daquela prova. E o parâmetro do acerto casual, ele vai medir a chance que existe de um indivíduo de baixa proficiência, porque é esse grau de proficiência que eu quero medir, não tenha condições de acertar aquela questão, por exemplo, no chute. Então, se esse aluno de baixo conhecimento acertar essa questão difícil, a gente sabe que tem uma grande chance dele ter chutado essa questão, porque ele errou questões do mesmo item, da mesma área de conhecimento, do mesmo elemento, da mesma competência, da mesma habilidade, mais fáceis do que essa. Então esse é o parâmetro do acerto casual, o que tu chama geralmente de chute. Essa é fundamental. Eu tenho que ter as 3 questões onde ele errou as 2 primeiras,
que são mais fáceis. Ele acertou aquela que é mais difícil, não que ele vá zerar aquela questão, mas eu vou pontuar ele menos naquela questão. Essa é outra lenda que se criou com o Enem, e, gente, é incrível. Eu já escutei professor dizer isso para aluno. Cara, é melhor tu errar uma questão do Enem do que tu acertar. Isso é um absurdo. Mesmo que ele dê o azar de errar uma questão fácil em média, com uma certa habilidade e conhecimento, e acertar a questão difícil, o Enem não vai zerar essa nota dele dessa questão difícil, mas ele vai pontuar menos com ela do que se ele tivesse acertado a fácil e a média. O Enem nunca vai punir zerando ou descontando um ponto. Ele vai pontuar menos. Então, se tu tiver que no final de uma prova, acabou o tempo, e eu tenho 5 questões que eu não fiz, e eu tiver que chutar 5, cara, chuta 5. Porque vamos supor que tu tenha dado a sorte de acertar uma dessas 5 que tu chutou, e tu acertou questões de um nível inferior a ela. Cara, ela vai ter uma pontuação normal, máxima contada. Ah não, mas Alex, olha só, eu errei a média, que seria considerada comparativa com ela. Puxa vida, então ele vai me descontar um ponto ou vai me zerar? Não, ele vai te dar ponto, mas vai te dar um ponto menor do que se tu tivesse acertado aquela média. Então, lendas criadas ao longo do Enem, é melhor errar do que acertar. Cara, isso não é uma lenda, isso é um absurdo total e completo. Não existe isso, tá, pessoal? Essa é uma das partes, assim, mais importantes que nesse curto vídeo que nós temos hoje, eu queria te passar. Se alguém te enfiou isso na tua cabeça, cara, tira isso agora, porque isso é extremamente perigoso. Bom, lá no Enem de 2009, é por isso que no início do nosso vídeo eu te falei da importância do Enem de 2009, eu citei aquela data, se criou uma régua, que é a chamada escala de proficiência do aluno. O desempenho médio dos alunos lá de 2009 foi considerado como 500. E a partir desse 500 se criou o meio da régua. E a partir daí, das pontuações que as questões tiveram, a gente conseguiu montar uma escala de proficiência, onde quando é realizado o pré-teste, dependendo dos acertos que uma questão tem, essa questão ela é posicionada na régua, abaixo do 500 ou acima do 500, permitindo uma escala de proficiência. Então, isso é outra coisa que muita gente não sabe. Essa régua foi criada lá no Enem de 2009. O Enem de 2009 ele serve como parâmetro para a montagem dessa régua até hoje. Então, quando o Enem vai lá, quando o INEP vai lá na escola, aplica um pré-teste para colocar as questões num banco de dados e faz uma calibragem das questões, as mais fáceis vão ficar posicionadas abaixo do 500 e as mais difíceis vão ficar posicionadas acima do 500. Isso é outra coisa que é uma lenda criada. Ah não, no Enem a questão ela é fácil, média ou difícil. No Enem a questão tem uma pontuação. Então, se tu pegar as 45 questões de uma prova de ciências da natureza, tu vai ter 45 questões distribuídas nessa régua, e cada uma delas com uma pontuação diferente da outra. É por isso que aquela matemática conseguiu chegar a 1008, para te dar um exemplo. Então, cada questão tem uma pontuação. Eu não tenho ela numa sacolinha de fácil, numa sacolinha de média e numa sacolinha de difícil. Eu tenho cada questão distribuída aqui em cima. Se tu pegar uma régua, olha, eu vou botar de 0 a 1000, por exemplo, cara, olha só, e vou ter aqui, ó, 45 questões colocadas. Ah não, mas eu vou chegar numa situação ali onde eu vou passar dos 1000 pontos, dependendo das questões que foram colocadas naquele ano na régua, e dependendo do desempenho do aluno, é possível que ele tenha a superação desses 1000 pontos. Mas cada questão tem uma pontuação, tem um número associado a uma escala de proficiência. Outra coisa que se criou também, que tem que ser um pouco desmistificada, principalmente para naturezas, tá? Que tem 15 de biologia, 15 de física e 15 de química. Eu posso ter 14 de física e 16 de biologia, já aconteceu. Outra coisa, ah não, em física eu tenho que ter 5 fáceis, 5 médias e 5 difíceis. Não. Eu posso ter, por exemplo, numa prova de física, 8 questões
do 500 para cima e 7 questões do 500 para baixo. Eu posso ter 10 questões do 500 para cima e 5 questões, do 500 para baixo. Não tem que ter essa divisão exata entre 5 fáceis, 5 médias e 5 difíceis para cada matéria. Então cuida um pouco com isso, que esse é outro ponto que tem que ser desmistificado. Moral da história, não interessa quantos acertos eu vou ter, interessa quais acertos eu vou ter. Eu quero uma coerência para conseguir poder avaliar o grau de proficiência do meu candidato, traçar um perfil do meu candidato. Por isso que na hora de fazer a prova, é muito importante que tu otimize o teu tempo. Uma grande reclamação do candidato em relação ao Enem é o tempo. E uma grande reclamação para quem treina para o Enem, um aluno como eu, é como o aluno gere o seu tempo. Para começar, ele muitas vezes entra em pânico, o que não vai ajudar em nada. O que ele tem que fazer é, ao longo da leitura da prova, partindo-se do princípio que ele tenha resolvido provas anteriores do Enem, efeitos simulados do modelo Enem, é que ele tenha condições de ler uma questão. Não, essa questão eu sei fazer, eu acho ela de um nível normal, resolvi, tranquilo. Olhou para uma questão e disse assim, olha, pelo gráfico, pelas alternativas, pelo nível de pergunta, eu estou percebendo que essa é uma questão que na escala de proficiência, lá na régua, ela está posicionada em cima e que vai me tomar um tempo maior para fazer. Então cria uma legenda tua, por exemplo, escreve difícil, escreve fim. Tu vai resolver no final da prova, tu não vai dedicar um tempo grande para ela, porque tu pode até acertar, mas levar 20 minutos para fazer. E esses 20 minutos vão fazer falta na hora de acertar as questões que estão embaixo da régua. E mesmo que tu tenha acertado aquela questão, então ela vai te pontuar menos. Então tu está utilizando mal tempo. E quando tu reler a prova, no momento que ali está escrito difícil ou fazer no fim, tu não vai reler essa questão naquele momento porque tu já diagnosticou essa questão. Tu pode pegar e fazer 3 leituras. Na primeira leitura, resolver as questões que tu julga mais simples, que devem estar embaixo na escala de proficiência da régua. Tu olhou a questão e acha que ela não é assim um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma barbada, bota um M de média, faz uma carinha assim séria, faz uma carinha rindo quando é fácil, uma carinha triste quando é difícil, uma simbologia. Então tu sabe, na segunda leitura, que é aquela questão, naquele momento, tu vai tentar fazer. Dessa maneira, tu otimiza o teu tempo. E mesmo que te falte tempo para fazer 5 questões no final da prova, em cada área, supostamente tu acertaste 40 na escala de proficiência, por exemplo, dos 800 pontos para baixo. E que tu tenha que chutar aquelas 5, se tu der a sorte de acertar 1 ou 2, tu vai ter a pontuação máxima dela. Então, a maneira de fazer a prova, fatiar a prova, botar um símbolozinho do lado da questão, para que tu não tenha que reler mais de uma vez. Ah, eu vou dar a primeira passada na prova. Legal, cheguei na 45, eu vou ler de novo. Cara, se tu já identificou que uma questão é complicada, não tem para que tu lê-la de novo. Esse diagnóstico já foi feito. Essa questão fica para o final da prova e fim de papo. Vai em frente. A gente tem que otimizar aquele tempo que a gente tem, porque quem otimiza melhor, usa melhor esse tempo, já parte em vantagem em relação ao seu concorrente. Aqui eu tenho um exemplo de escala de proficiência. Esse candidato teve 625 pontos na prova de matemática. Então, supõe-se o quê? Que ele tenha condições de acertar todas as questões que estão de 625 pontos para baixo. É isso que se supõe. Agora, nós vamos supor também que ele não tenha condições de acertar as questões que estão de 625 para cima. E se por algum motivo ele acertou questões nessa área e errou questões lá embaixo, a pontuação dele aqui foi menor e é isso que de repente fez ele até baixar para 625. Eu posso ter um candidato que acertou o mesmo número de questões que ele, teve uma pontuação maior, porque ele teve uma coerência maior. Ele acertou fáceis e médias e errou difíceis. Então ele me apresentou uma escala de proficiência mais adequada do que esse candidato. Então é essa escala que a gente está buscando.
E é essa escala que tem que estar na tua cabeça na hora de gerenciar o tempo da prova. Gerência do tempo é um dos elementos mais importantes dentro da prova do Enem. O mapa de itens por área de conhecimento é outro ponto interessante de mostrar na régua. Eu posso ter, por exemplo, duas áreas de conhecimento idênticas aqui, localizadas em partes diferentes da régua. O que isso significa? Que se o cara errou essa e acertou essa, supostamente ele chutou. Ele não vai zerar essa questão, mas ele vai ter menos pontos nela do que se tivesse acertado. Então vamos lá, acertou essa e errou essa. Ele tem o ponto integral dessa e zerou porque ele errou. Agora, ele acertou as duas, ele tem o ponto das duas. Ah não, mas ele errou essa e acertou aquela. Ele zerou essa aqui porque ele errou, e ele tem menos pontos naquela porque ele errou uma da mesma área de conhecimento mais baixa do que aquela lá. Então é isso que eu estou te falando. Fatiar a prova permite que tu identifique exatamente, supostamente, onde se encontra cada questão. Mais embaixo na régua ou mais em cima na régua. Aqui eu tenho um exemplo de dois candidatos. A pontuação dos dois candidatos ela é diferente. Agora, se tu for olhar a distribuição de acertos, quem é que está mais coerente nessa distribuição de acertos? Certamente o participante A. O participante A, ele teve um maior número de acertos nas fáceis e médias e errou as difíceis, que é o que se espera. Se espera isso, uma coerência. Cara, ele acertou a fácil, acertou a média, ele chegou no limite dele, a escala de proficiência dele é aquela linha. Mas esse candidato B, ele errou várias fáceis e médias e acertou difíceis. Bom, das duas, uma. Ou esse cara chutou aquelas questões lá em cima, ou ele não assistiu esse vídeo. Tô brincando, pessoal, tá? Não, mas eu tô falando sério. Olha só, não, pior que eu tô falando sério. Por que não assistiu esse vídeo? Porque de repente ele, cara, aquela questão difícil tá me desafiando. Quer ver? Eu vou acertar essa questão. E ele levou um tempão fazendo aquelas questões difíceis. E aí faltou tempo para as fáceis e médias, ele errou. E, cara, ele pontuou menos nelas por causa disso, e ele teve uma nota menor do que o participante A. Mesmo que até o número de acertos dele tenha sido, quem sabe, maior. Mas ele não apresentou uma escala de proficiência, que é essa escala que a gente está buscando. Esse gráfico é de participantes de um Enem do estado do Rio de Janeiro, tá? Olha só, de candidatos do estado do Rio de Janeiro. O que a gente enxerga em relação ao número de acertos do candidato e a pontuação da questão? Uma coisa bastante óbvia. Olha lá no início, quando o cara está quase zerando ou zerando, ele está na nota mínima da prova porque ele teve o mínimo score da prova. Então tu está com um em cima do outro. Mas pega os caras que acertaram ali 7, 8, 6, 9. Olha como a distância entre o acerto e a pontuação é maior. Isso é de se esperar. Por quê? Porque certamente esse cara teve um número de acertos muito pequeno. Ele não conseguiu chegar na média da prova, ele não conseguiu chegar na média daquela questão. Ele pontuou pouco na prova. O ponto dele está bem menor que a média, porque ele realmente acertou pouco. Ele não tem questões suficientes para compor. Mas olha como quando tu vai chegando próximo do 45, entre a média e a pontuação do candidato, tu tem praticamente uma coincidência. Por isso que tu só tem duas maneiras de dizer como tu foi no Enem. Se o cara acertou muito poucas questões, muito poucas mesmo, 3, 4, 5, 6, 7, cara, me ferrei. Agora, se tu acertou de 40 para cima, tu pode observar que tu vai estar muito próximo da nota máxima daquela prova. A prova tem uma nota máxima e uma nota mínima. Tu vai oscilar entre uma nota máxima e uma nota mínima. Então, se o cara tá... Cara, fiz 3, 4, 5, 6. Cara, tu tá próximo da nota mínima. Não tem o que discutir. Deu para ti, vamos estudar ano que vem, vamos de novo. Mas se o cara tá ali, ó, dos 40 para cima, não tem como, mesmo que tenha dado um zebrão, e o cara tenha errado lá duas fáceis, tá? Isso não vai distanciar ele tanto da média daquele número de acertos.
ele vai estar muito próximo, olha só, bem daqui para cá, ó. Quanto mais perto dos 45 ele tiver, isso vai acontecendo. Então, mesmo que ele acertou 40 e errou duas fáceis, o número de acertos dele foi muito grande. Essas duas fáceis que ele errou vão gerar para ele um dano, vão gerar um dano. Mas olha como estatisticamente esse dano é bem menor do que o dano de um cara que está ali, ó, em 10 acertos, 12 acertos, 13 acertos. Então, quanto mais próximo do número total de acertos da prova o cara chegou, obviamente, uma eventualidade de um erro de uma fácil, ele custa mais barato para ele. Aqui a gente tem um exemplo interessante em relação ao número de acertos e pontuação. Ali a gente tem um candidato, tá, o Felipe, que está lá muito próximo dos 45 acertos e que, como eu te falei, ele está muito próximo da pontuação máxima da prova. Agora tenho dois candidatos com o mesmo número de acertos e com pontuações diferentes. Cara, mas como é que pode? O cara acertou a mesma coisa e pontuou diferente. Simples. Lá na régua de coerência, esses caras devem ter distribuído as questões deles. Por exemplo, esse cara que pontuou mais, com aquele número de acertos, ele teve uma coerência maior. Ele acertou mais fáceis e médias e errou difíceis. Esse cara aqui de baixo, o 2, ele deve ter errado algumas fáceis e médias e acertado algumas mais difíceis. Então, o sistema identifica que a coerência dele é menor e dá para ele uma pontuação menor. Isso é um exemplo de uma prova de ciências humanas. Agora aqui é o contrário, ó. A gente continua lá com aquele cara lá que é o cara que é super preparado, o Felipe lá, que detonou. Cara, chegou lá próximo das 45, próximo da pontuação máxima dessa prova de linguagens e códigos, mas esses dois candidatos obtiveram a mesma pontuação com número de acertos diferentes. Por quê? Pela coerência. Ah, mas como isso? O cara lá, ó, olha ali, um acertou menos e teve a mesma pontuação do 2 que acertou mais, porque ele deve ter apresentado com aquele menor número de acertos uma coerência maior. Esse candidato 2, ele acertou mais, mas insisto, ele deve ter acertado algumas questões lá do 500 para cima e errado algumas do 500 para baixo, de maneira mais acentuada do que o aluno 1. Então, apesar dele ter acertado mais, ele conseguiu ter a mesma pontuação. E é nisso que tu tem que focar, nessa coerência. Já na prova de redação, onde a TRI não se aplica, o cara vai de 0 a 1000. Olha como o mapa de calor, ele vai mudar de uma prova que usa a TRI, que são as questões objetivas, para a redação, que vai de 0 a 1000. E aí já tem uma distribuição realmente diferente, exatamente em função do fato dessa redação poder oscilar entre 0 e 1000. Galera, a gente espera ter contribuído contigo em relação à teoria de resposta ao item, a compreensão de como ela funciona e que vocês principalmente possam fazer uso dela no quesito fatiar a prova, organizar o meu tempo, não entrar em pânico e pensar em coerência. Eu tenho que acertar as fáceis e as médias. As difíceis são a minha última tarefa. Galera, boa Enem para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.